microfone está operante, o teclado está operante. Hoje, para iniciar a nossa live, vou começar com isso aqui, ó. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then we will guide the planets, and love will still the start. Is this the dawning of the age of Aquarius? Age of Aquarius. 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 Gostaram? Bem-vindos ao nosso programa. Hoje é 22 de agosto, a vida continua, no dia do folclore, dia de sol, céu bonito, céu azul. Vamos conversar hoje sobre um tema palpitante e recorrente. Tão recorrente que eu já perdi a paciência. Eu perdi a paciência com os espíritas, viu? Porque não é possível, rapaz. Cabeça dura desse povo, eles não entendem. Essa história de transição planetária vem de século para trás. A natureza não dá saltos. Não dá saltos. Na época de Allan Kardec, século XIX, no capítulo 18 da Gênesis, ele já fala: estamos num processo, vem uma geração, se sobrepõe a outra, e assim nós vamos refinando a qualidade dos habitantes da Terra. Não dá para dizer, vem um planeta chupão, vai levar metade, nós vamos ser banidos. Será que eu fico? Será que eu não fico? Será que eu fico para o mundo de regeneração? Talvez fique aqui na Terra, mas não um paizinho bom. Às vezes vai lá para um paizinho que ainda está lá, cheio de bárbaros, aborígenes, ainda informação. Porque nós temos dentro da Terra um contraste. Tem povos já um pouquinho avançados, perto da regeneração. Uma Noruega, por exemplo, você vai lá ver o índice de homicídio é pequeno, de suicídio, etc. Não, suicídio é grande. Suicídio ainda é grande. Ainda há problemas, mas eles de algum lado avançaram. Aqui na Terra, você desce a alguns países aí que são ainda tribais. A matança, guerra civil constante, mortandade, assim, diária. Aliás, muita gente vive aí ouvindo os oráculos, né? Os profetas de ontem já lançaram muitas profecias que estão se cumprindo, é verdade. A pandemia também já foi. Eu até separei uma tela para compartilhar. O homem que previu a pandemia, agora ele está prevendo mais coisa. E tem aquelas outras previsões de uma bruxa, eles chamam de bruxa, né? Uma mística lá da Bulgária, que também faz previsões. Eu mesmo recebi um livro de uma amiga minha apavorada, porque nós estávamos ainda na pandemia e veio um livro falando que na pandemia morreriam 2 bilhões de pessoas. Bom, não chegou a tanto. Nós passamos de uns 15 milhões, 12 milhões, 15, se bem que ainda se morre de Covid ainda hoje. E ela grifou o livro, ela falou, como é que essa pessoa sabia da pandemia? O livro é de 2002, ela previu a pandemia em 2020. E a pandemia que ela previu era ainda muito mais drástica do que foi. Porque nós não podemos tomar as profecias ao pé da letra. Porque o profeta ou o médium, ele tem uma visão e ele interpreta. Eu até brinquei aqui da última vez. Nós íamos para a Copa, uma profetisa aí, uma dessas sensitivas da internet, falou: o Brasil vai ser tetra. Tetra não, penta. Ser hexa. O Brasil vai ser hexa. Ela deve ter visto uma cabezinha amarela lá, né, na cabeça dela. Mas podia ser Colômbia, podia ser a Suécia, podia ser o uniforme B da Espanha, que foi a campeã, e agora se sagrou bicampeã de futebol, com justiça. Então, nós temos visões. João Evangelista.
lá na ilha de Patmos, teve uma visão de pássaros de metal no céu. Ele também achou, e depois bolas de fogo, são as bombas. Então, a gente vai atualizando a visão. Nostradamus, já no século XV, né? Michel de Nostradamus, ele deu uma declinação latina no nome, era Michel de Notre Dame, virou Nostradamus, e ele escreveu suas centúrias. Nas centúrias ele cantou a bola de muita coisa, é verdade, quem pesquisa, não vou ficar agora aqui entrando em detalhes, todo mundo pode hoje, com a inteligência artificial, com os acessos na internet, pode saber de tudo e muito mais. Eu só quero aqui chamar a atenção dos nossos amigos para que não fiquem olhando essas notícias aí, deixa eu arrumar aqui a tela, como alarmistas. Não. O espírita consciente sabe que o processo de transição planetária existe, é progresso, é a lei do progresso. E se faz paulatinamente. O progresso tecnológico avança muito mais rápido, intelectual, estou falando de inteligência artificial, mas o progresso moral, já diz Allan Kardec, no seu livro, As Leis Morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, não se dá da mesma forma, no mesmo compasso, não dá. Primeiro a gente avança cientificamente. Aí, com a inteligência aberta, o senso moral começa a inquirir. Por que é assim? Por que não é assim? Puxa, eu já tenho tudo. Veja, o conforto que nós temos hoje não faz as pessoas, às vezes, sentirem até pior. Às vezes o indivíduo não quer ficar rico, não quer ficar em cada casa dele sozinho, numa mansão. Deixa eu arrumar o violão aqui, ó. Pode ser que a gente precise dele. Ele está do lado aqui. Eu estou vendo pessoas ricas, riquíssimas e solitárias. Solitárias. Se elas fossem solidárias, já não seriam solitárias. Estou lembrando de Divaldo Franco, que falava muito disso. Então, é verdade. Então, as pessoas são mais felizes na simplicidade. Então, essa história de planeta chupão que vem e leva, e você vai ficar fora, vai ter que ser banido daqui. Bom, muita gente precisava ser banido, está demorando para ir. Mas deixa que Deus cuida disso. É o remanejamento da família humana. Tem gente que já não está mais nesse planeta, já está em planeta melhor, que não é nem da nossa galáxia. Mas tem vida além desse planeta? Mas claro, além do nosso sistema, também. Aí os astrofísicos falam, não é possível, não tem. Só a Terra deu certo. Não, é que eles estão olhando a vida com um óculos que só vê a vida humana assim. Um pouco de azoto, cálcio, não sei o que mais, ferro, zinco. Mas há formas humanas que estão mais etéreas, mais sutis. Então, já começa a aparecer coisa aí, tá bom? Aliás, um pouco de música é bom, né? Eu estou produzindo um livro e está quase aí. Acho que janeiro está aí. Eu falo nesse livro também um pouquinho de transição planetária. Por quê? Nos anos 70, nesse livro eu estou fazendo lá minhas memórias, né? O livro, inclusive, tem um nome meio espalhafatoso, assustador, e se você quiser, já garante o teu. Hora de Ir, Minhas Experiências de Pré-Morte. Você aí embaixo tem meu Pix, já manda aí 50, eu já separo o seu aqui. É uma forma de você me ajudar o canal e ajudar esse velhinho aqui, tá bom? Muito bem, já fiz meu comercial. Mas no livro, eu estou contando a história do nosso grupo musical, Os Planetas. Olha que nome. E por que Os Planetas? Porque a minha família, que também era irmãos que tocavam, cantavam, se juntou com uma família que também tinha 4 filhos
duas meninas pré-adolescentes, os dois eram muito pequenininhos, ainda não cantavam, mas já ficava fuçando lá em volta da gente, nos instrumentos, mexendo na tumbadora, no atabaque. O pai tinha um atabaque, o pai era baiano, e está vivo, está bem forte. É o Juarez, meu amigo, eu dou meu abraço para ele. E a Odete, esposa dele, quando a gente se conheceu nos anos 70, lá em São Paulo, nossa, eles moravam perto do Copan, edifício Copan. Depois eles mudaram para o Copan, no terceiro andar do Copan. E com essa família eu conheci, então, as meninas, a Jane e a Magali. A Magali era mais velha, embora mais baixinha que a Jane, e a Magali, a pequena notável, ela já começava a compor, já estava compondo com 13 anos. Ela já tinha uma música que era assim, ó. O planeta Terra vai, o planeta Terra vai, o planeta Terra vai se transformar. Estou pegando os acordes aqui. O planeta Terra vai, o planeta Terra vai, o planeta Terra vai se transformar. O planeta Terra, o amor vai se encontrar. Era um samba. A gente pôs umas guitarras com solos lá futuristas, mostrando uma nave subindo. E para nós, o ano 2000 era um negócio, né? O planeta vai se transformar. E a Magali tinha essas composições. Uma também era sobre o ano 2000, ela via o 2000 como um divisor de águas. Olha, a menina precoce, minha amiga, ela está assistindo. Magali, obrigado. Apoia aí, dá um like, compra meu livro. Bom, Magali, estou contando a história dos planetas, você acompanha aí. Se eu errar em alguma coisa, você me corrige. Então ela cantava isso, meu amigo protetor, ela já tinha ideia de que nós temos um anjo bom, um espírito familiar que nos guia, nos inspira. Ela tem uma música que ela também elogiava Roberto Carlos. Roberto Carlos continua falando, continua cantando o seu amor através de suas músicas sentimos emoções. Então, agora, mas a música do planeta já era, aquele tempo, o pensamento dela que o planeta ia se transformar. E vai, Magali, paciência. Já passou o ano 2000, já está no ano 2022, 26. Vai indo, é devagar mesmo. E ela já tinha essa ideia, uma luz no alto do planeta surgirá, anunciando aos povos que o amor vai se encontrar. Meio na linha do When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then we will guide the planet and love will still the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. A era de Aquário, o conjunto lá, Five Dimension, fazia muito sucesso, era o ano de 69. O homem tinha acabado de pisar na Lua. Chico já escrevia no Jornal Espírita, numa conversa informal, que dali 50 anos, 2019, a Terra então teria uma passagem de nível. Se a Terceira Guerra ocorresse, a gente ia estagnar. Mas se não tivesse a Terceira Guerra em 2019, a chamada data limite, a Terra então teria chance de ir. Mas depois do dia 2019, você viu. Não veio a guerra nuclear, mas nós estamos em guerra o tempo todo. Estamos aí com a guerra do Irã e Estados Unidos. Tem a Ucrânia trocando bombas com
mandando recadinho de drone para cá, drone tudo com bomba, né? Com a Ucrânia e a Rússia, tá terrível. Acabo de publicar uma música no outro canal também, que eu peço ajuda para vocês entrar lá e dar um like, porque eu estou quase perto de monetizar o canal. Muito perto de monetizar o canal, porque eu já tenho 127 mil visualizações. Mas não tenho 1000 seguidores. Juntando os dois canais não dá. Eu preciso da sua ajuda. Mais uma vez, ajude o canal do Rubinho. Se você não tem aí, é @RubensToledo 8904. O outro, esse você tem, né? É o @Vida Continua. Muito bem, voltando. Então, a Magali, já menina, ainda adolescente, 13 anos, já tinha essa visão de que a Terra passaria mesmo. E sabe aonde nós fomos cantar essa música? O Planeta Terra. A gente juntou todo o grupo, né? A minha família com a família do Juarez, começamos a cantar junto. E o grupo chamava Os Planetas por causa dessa música aí, que estava o apelo forte dela, Os Planetas. Nós éramos 9 planetas, os planetas. 9 integrantes, 9 planetas. Por que 9 integrantes? Porque até o Juarez, com o senhor Tabaque, a Odete, sua esposa, com sua voz, com sua alegria, com seu carisma, cantavam. Eu, meu irmão, minha irmã, cantava. A Magali cantava, a Jane cantava. Depois chegou a Soninha, minha irmã, e o guitarrista Yoshitomi. Os dois, na época, namoravam, depois não deu certo. Ainda bem, viu? Mas os dois são tão felizes, cada qual no seu caminho. A Soninha com o Yoshitomi na guitarra. Depois eu trouxe meu amigo José Paulo, tocava aquele bom. Depois veio o Mauro com a flauta doce. Então, Os Planetas realmente começou muito bem. Cantando em festival, música de temática espírita, até que nós chegamos nos festivais espíritas. O festival espírita é uma baba, né? Você participar. Ninguém derruba ninguém briga com ninguém. Todo mundo vai lá e mostra suas músicas. Nós fomos a um festival em Jacareí, eu pus isso no livro. Eu estava esquecendo desse detalhe, mas foi bom lembrar. Chegamos lá, conhecemos outra família de músicos e de filhos que cantavam. Até lembrei do filme A Noviça Rebelde, né? Porque a noviça vai trabalhar na casa do capitão Von Trapp, chega lá, tem 7 filhos. E os 7 filhos estão lá. When the dog bites and the bee stings, when I feel sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Eu lembrei até do filme da Noviça Rebelde agora. Como eu gosto desse filme. Mas o que aconteceu? Lá em Jacareí, era um festival numa casa espírita, estavam os 9 ou é 11? 11 filhos do senhor Eurípides de Castro, um grande espírita, um magistrado, colaborou na obra da unificação dos espíritas, pai da oh, meu Deus, vai me fugir o nome dela? Minha colega de Uzi, Marília de Castro. Quando eu vi a Marília, eu falei, eu te conheço, Marília. Ela falou, te conheço. Ela era uma dessas cantoras, porque da família do Eurípides de Castro, 9 eram meninas e 2 meninos. Eu entrei no site, fui lá pesquisar, e eles foram até no programa da Hebe Camargo. Eles ficam tudo assim, em fileirinha, bonitinhos. E um menino no piano, outro menino lá no fundo. Foram no programa da Hebe. Então, naquele dia, a gente ganhou o festival com o Planeta Terra. Mas eles também cantaram coisas maravilhosas. Ali não tinha primeiro e segundo. Ali era uma amostra de música espírita, que nós devemos continuar fazendo. Para isso é um recado que eu dou aí para o Liraucio. O Liraucio está sempre mexendo com isso. Meu colega lá no Departamento de Arte da USE. Ele tem seu canal do bem. Nós vamos estar lá dia 14 de outubro. Está marcado.
14 de outubro, lá com a Cirlane, vamos gravar um programa lá, Espiritismo e Arte. Já estivemos na Sexta Musical com o Lirálcio, eu contei um pouco da minha vida lá, toquei, aprendi a tocar lá com um teclado que eu não conhecia, mas deu para fazer uma boa conversa com ele. E agora, na próxima vez, a gente vai poder tocar mais um pouco, cantar, trocar ideias. E o Lirálcio, que também mexe com a Brarte, mexe com tudo que é artista, divulga muito espiritismo através da arte, ele precisa voltar a organizar festivais, mostras de música espírita, porque os espíritas estão escrevendo muita música gospel, mas às vezes, olha, às vezes é difícil, hein? Você pega um texto aí pronto, doutrinário, e fica enfiando música, fica forçado. Isso não é bom. É bom quando sai música e letra junto. Então, e a Magali cantava: o planeta Terra vai, o planeta Terra vai, o planeta Terra vai se transformar. Nós fizemos tanto arranjo para a música que agora eu não estou conseguindo tocar o simples. O planeta Terra vai, o planeta Terra vai, o planeta Terra vai se transformar. Quer dizer, a ideia de que vai se transformar, vai, mas paciência, pode demorar 1000 anos. Então, em 69, nós estávamos vivendo aquela era hippie. Eu trouxe até umas imagens aqui, eu acho que é bom eu mostrar, porque com imagem fica mais fácil, né, meus amigos? Todo mundo gosta de quando tem uma imagem, né? Aí, eu vou adicionar aqui as telas que eu vou trabalhar, que assim fica mais fácil, né? Eu acho que vocês vão gostar mais. Fica uma telinha no canto, olha lá, eu fico maiorzão do lado de cá. Aquele martelo que vocês estão vendo ali é o do Banner, o Carpinteiro de Nazaré. Uma peça teatral, musical, que agora eu vou publicar na forma de conto. É um livro de conto. Então você marca aí. Quer ganhar o livro? Faz o Pix pro Rubinho. Vai ganhar 2 livros. Hora de Ir e o Carpinteiro. Então, veja. Hoje nós temos muitos assuntos. E eu tentei colocar aqui, mais ou menos, alguma coisa para eu não me perder, porque eu falo demais. Eu estava falando do alinhamento dos planetas, que é a música de Aquários. Quando a lua is in the 7th house, está na 7ª casa. And Júpiter aligns with Mars. E Júpiter alinha-se com Marte. Then we will guide the planet. Então nós vamos ser guiados pelos planetas. And love will steer the stars. E o amor vai direcionar as estrelas. Ora, 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 ora. Senhores, nós estamos voltando àquilo que Allan Kardec, já na Gênese, no primeiro capítulo, quando ele fala da caráter da revelação espírita, ele já fala ali da antiga astronomia. Essa antiga astronomia também ajudava até os juízes a dar suas sentenças. Era a astronomia judiciária. O juiz olhava para o céu e, conforme as estrelas, ele fazia a sua sentença. Porque ele poderia, ali no caso, dizer que o assassino, o réu, sabe lá, o criminoso, agiu sob influência de tal estrela, de tal constelação. E daí veio o zodíaco, porque as estrelas nos céus fazem uma configuração. Então, se diz, ali o Cruzeiro do Sul. Nossa, eu conheci pessoas que não vê a constelação do Cruzeiro na nossa bandeira. Está lá no centro. Falei, nossa, olha para a bandeira, está lá. Por isso que aqui é chamado Terra do Cruzeiro. Que também
está na bandeira da Austrália, porque a Austrália está no nosso mesmo hemisfério, é o mesmo céu. O cruzeiro já não é visto no hemisfério de cima, né? Então, há constelações que são vistas pelos povos do hemisfério norte, aqui não. Então, conforme o desenho, touro. Fez um outro desenho? Virgo, meu signo. Aliás, estou entrando no meu... Eu já falei aqui, né? Não é inferno astral, mas é no meu céu austral, porque dia 7 de setembro eu estou fazendo aniversário. Você está convidado. E compra meu livro. Mas vejam, os planetas formam configurações no céu. Os planetas, as estrelas. Então você tem Órion, você tem aqui dos zodíacos, tem Leão, que parece que é um leão, né? Caranguejo, deve ter um lá que parece caranguejo. Mas, na verdade, nada disso é assim, porque as estrelas não estão no mesmo plano, como se você tivesse colocado estrelas num plano azul. Eu vou lá, põe assim, elas estão enfiadas no espaço. Então, uma estrela que parece que está perto, está longe. A outra parece que está ao lado, não está. Entende? Então, pelo amor de Deus, parem com isso. Eu era muito ligado em horóscopo, hoje eu não sou mais. Mas eu sei que há uma influência, sim, da Lua nas marés. Eu olho um signo, eu olho uma pessoa e falo, esse daí, pelo jeito que ele é virgem, é detalhista demais. Olho para o outro, esse aí vai ser dentista, pelo jeito. Aquele ali vai ser... aquele ali é aquário. Aquele é peixe, muito sonhador. Aquele outro é câncer, muito maternal. E bate, viu? Pior que bate. Pior que bate. Mas você olhando pelo lado espírita, você vê que isso não se sustenta, porque você reencarna hoje, nasce em janeiro, amanhã você reencarna em abril. É um ariano. Diz que o ariano é meio louco, né? Sou ariano solto. Escuta, meu amigo, a cruel inalação. Mas vejam, o campo da música me ajuda muito quando eu estou falando aqui. Não é só isso. Muitos filmes vieram nessa linha da transição, das grandes hecatombes, o dia depois da manhã, Impacto, Grande Impacto, depois 2012. Lembra quando em 2012 a gente viveu aquele fantasma do fim do mundo? 2012 vai acabar, vai acabar. Porque na cultura maia tinha lá uma previsão do fim do mundo na religião dos maias. Maias, aqueles povos, né, pré-colombianos que habitaram ali a região de Guatemala, México e Guatemala, os astecas no México, mas os maias eu acho que é mais ali para a América Central mesmo, né? Então, os maias já também falavam numa transição. A transição ocorre, e que jeito que ela ocorre? Com esses terremotos que nós estamos vivendo, há uma peneirada aí. São espíritos que estão também deixando a Terra em tragédias coletivas, né? Ou resgates coletivos, mas não quer dizer que eles não vão voltar para a Terra. Desencarnaram, cumpriram uma etapa seus karmas coletivos, que às vezes os karmas também são coletivos, individuais. Deus vai, de vez em quando, junta aqui um pouco e junta outro pouco ali. Só que nós tivemos terremoto já na Venezuela, no Peru, balançou aqui, mas o Brasil não sofreu tanto. Por quê? Ele tem umas colunas, eu já ouvi um astrofísico falar, aqueles grandes blocos de ferro no Carajás, onde está a maior reserva de ferro, funciona como uma parede. Como nós temos também o Planalto Gurupi, com muito minério. Aqui em Minas também, na Bacia de São Francisco, tem lá a grande jazida de ferro lá de Minas. Então, o Brasil, nesse ponto, é um relevo mais antigo, e as placas aqui já estão acomodadas. A Amazônia, inclusive, era um grande mar, se afastou, ali ficou as rochas sedimentares. Mas na coluna esquerda, aqui, oeste da América Latina e Central,
e também do norte, você tem uma grande cordilheira. As rochosas vêm, depois passam a chamar Andes. Toda a costa do Pacífico aí é um Deus nos acuda. Desde a Califórnia você tem grandes terremotos. Um deles destruiu São Francisco, né? Aliás, eu gosto de cantar. If you're going to San Francisco, sure be to wear some flowers in your hair. And if you're going to San Francisco, diz que lá todo mundo anda com florzinha no cabelo. Mas vamos falar um pouco dessa cidadã que está aqui. Ela é Rejane Planner. Planner, com 2 L's. Rejane Planner. Eu a conheci no Congresso de Portugal. Eu estava lá. Foi em 2016, foi o 8º Congresso Espírita Mundial, no Mel Arena de Lisboa, às margens do Rio Tejo. Eu conheci os portugueses, fiquei muito amigo deles, foi legal, o congresso foi legal. E a Rejane é uma brasileira radicada em Viena, onde está a sede um órgão das Nações Unidas para estudos da energia atômica, prevenção contra a bomba atômica. Agora eu fiquei sabendo que o Brasil também começa a desenvolver urânio para fins pacíficos, para usar em submarino, e o submarino ajuda a defender nossas terras raras, ajuda a defender nossas fronteiras. Submarino também serve para um monte de coisa, não é? A Rejane Planner, ela é uma mestranda, doutoranda, alguma coisa assim, engenheira pós-graduada em engenharia nuclear, mexe com átomo, fissões de átomos, fissões e fusões. E ela é consultora desse órgão da ONU, que tem sede em Viena, AIEA. Depois a gente traduz, põe aí nos comentários para vocês. A Rejane estava fazendo uma belíssima palestra, eu estava gravando. Estava lá com o meu programa Vida Continua, uma câmera aqui, estava gravando, depois entrevistei o povo. A Rejane, ela fez um contraponto das grandes descobertas científicas no campo aí da astronomia, da energia nuclear, etc. E ela fez um contraponto com a obra de Allan Kardec, a Gênese, sobretudo aquele capítulo, acho que é o 6º, da uranografia cósmica universal, do Allan Kardec, onde espírito de Galileu Galilei, espírito, não o Galileu da luneta lá do século XVI, o Galileu Galilei desencarnado, ele vai ditar um capítulo, várias mensagens para o Camille Flammarion, Nicolau Camille Flammarion, que além de grande astrônomo, que foi conhecido, renomado, ele também era médium e foi espírita. E dedicou-se ao espiritismo, escreveu muitas obras espíritas, La Maison Chantée, uranografia geral, Urânia. Eu li alguns. Não eram grossos, mas eram livros muito bonitos. E o Nicolau Camille Flammarion, inclusive, é aquele que chamou Allan Kardec de bom senso encarnado. E ele era outro bom senso encarnado. Mas, então, nessa palestra da Rejane, ela fez o contraponto e mostrou que as teorias de Galileu Galilei para a origem do universo, a formação das galáxias, dos sistemas solares, a própria cosmologia da Terra, foi isso que ela falou, o tema da palestra dela foi cosmologia espírita, ela chamou a palestra dela, para mostrar como é que a Terra se desprendeu daquela nebulosa e que aquela força centrípeta e centrífuga foi formando os planetas no nosso sisteminha, aqui na Via Láctea. Mas antes, Galileu também já fala da formação primitiva, quando a força onipotente, onisciente de Deus
manipula todo esse fluido cósmico universal, que é a matéria-prima, como se fosse um grande confeiteiro, cuja matéria-prima é o trigo, vamos supor assim. Deus vai fazendo mundos. Às vezes o mundo ali terminou, mas já vai virar outra coisa. O Sol desaparece aqui, mas já forma outra estrela lá. Então não há vácuo, não há buraco negro. A ciência hoje, com o James Webb aí mostrando tudo que está mostrando, nossa, como tem canal na internet, gente. Vocês entrem lá. Todo dia eu aprendo um pouco mais sobre os planetas daqui e de fora, os exoplanetas. Aí é o prefixo exo, de estar fora, esotérico, do lado de fora. Fora do planeta também tem um KB 239b, não sei o quê, não me lembro mais. Esse planeta é muito parecido com o da Terra. Ele é azul também, etc. Água. Então, quer dizer, esses anos que estão vindo aí serão de grandes, grandes descobertas. E a Rejane já estava mostrando isso. Mostrando o acerto dos espíritos já naquela época de Allan Kardec. Eles já estavam prevendo esse grande progresso, essas grandes descobertas. Eu estou quase lá, estou terminando. Hoje eu estou falando muito rápido porque é muito assunto. Mas você dizer que a Magali, então, cantou lá em Jacareí, nós brilhamos. Depois nós fomos cantar para o Chico Xavier. Nós fomos em 74, na casa que o Chico distribuía mantimento. Hoje, se me engano, lá é o Memorial Chico Xavier hoje. Porque você tem um museu Chico Xavier lá na casa onde ele morou, na rua Dom Pedro I, eu visitei, ali ele morou ali tem uma quaresmeira na porta, tinha, né, uma porta azul, todo mundo deixava recado, ali virou Memorial Chico Xavier, assim, e aonde ele distribuía comida, etc., que era um trabalho social, ali parece que ficou Casa Chico Xavier, Museu Chico Xavier, mas você vai ali no Jardim América e você vê tudo isso, um dia só. É só você chegar pela rodovia lá, chama rodovia Chico Xavier, depois que você passou a fronteira dos dois estados, é a rodovia Chico Xavier. Você, logo antes de entrar em Uberaba, tem o desvio para pegar a BR-30, que é para Brasília. Você pega essa BR e vai indo. E depois você vai ver Jardim América, Memorial Chico Xavier. Ali você entrou, ali você já cai no Jardim América, no Parque de Exposições, ali você vê tudo. Na Avenida João 23, você vai ver o Grupo Espírita da Prece, que agora mudou tudo. Porque onde era aquela esquininha ali, agora tem farol, tem não sei o quê, o muro do Grupo da Prece já mudou. Está tudo diferente. Meu Deus do céu. Então, tudo evolui, aí é o que nós estamos falando. Nada para, é a lei do progresso, inexorável. Inexorável lei do progresso. E, então, quando nós vamos cantar para o Chico, vou tirar a Rejane daqui, com licença, nós fomos lá rezar para o Chico. E eu não sei o que eu pus aí, o que é. Depois eu vejo melhor o que é isso aí. É o que foi o Festival de Woodstock e o movimento hippie, iniciado em 68. Vou falar um pouquinho disso. Mas antes, vamos voltar ao Chico. Nós vamos cantar para o Chico e foi lá onde estava entregando aquele monte de mantimento, cesta. Era uma cesta básica mais reforçada do que hoje, eu acho. Famílias muito carentes. Se hoje nós temos carentes, imagina naqueles anos 70. Eles vinham até com carrinho de pedreiro. Eles não tinham como levar as coisas. Vinha gente com bicicleta, punha no bagageiro, ou punha aqui na frente, no cano. Tinha gente que vinha sem nada. Tinha gente que vinha com um burrinho, lá com um cavalo, buscar. Olha, quando nós chegamos lá para cantar para o Chico, com os nossos violões, né? Chico, viemos cantar para você. Chico trabalhando. Chico psicografando. Gente chegando, beija a mão do Chico. O Chico quer beijar a mão, mas as pessoas puxam a mão dele.
Aí o Chico beija a mão de volta. O Chico dá uma palavrinha. O Chico tira um negócio do bolso. Às vezes tira um dinheirinho enrolado. Às vezes é um reloginho que ele ganhou do outro, que ele não vai usar, ele já passa a correntinha com o reloginho para o outro. E eu fiquei olhando aquilo, eu era um garoto, 15 anos, 17 anos. Vamos ser honestos, tinha 19 já, hein? 15 eu tinha em 70, 74 tinha 19. Mas eu fiquei admirado. Falei, nossa, o Chico não para, hein? E trabalhando, e nós começamos a trabalhar. Porque você vê todo mundo trabalhando, você vai ficar tocando viola? Gente, com a mão na massa. Começamos a ajudar. E aí a noite foi 2h, acabou a entrega. Vamos ver o Chico psicografar ainda as últimas mensagens. Ó. Era Emmanuel ditando mais uma mensagem. Aí sim, vamos cantar. O Chico veio, cumprimentou a banda, um ternão azul, um óculos. Não sei se ele estava com azul ou com um listrado, mas ele estava aquele óculosão, aquela peruca. Ele é vaidoso, hein? Ele escondia o estrabismo, escondia a calma, ele queria mostrar bem, né? Então, você é o solista? Perguntou para mim. Eu falei, mais ou menos, Chico, eu toco base. O solista é aquele ali, que era o Yoshitomi, meu cunhadinho na época. Mas eu estava lá, eu só faço a base, ó, Chico, é isso aqui. Ele, ó, vamos cantar. A Magali começou. O planeta Terra vai, o planeta Terra vai, o planeta Terra vai se transformar. O Chico junto, o planeta Terra vai, o planeta Terra vai. A dificuldade, por causa da dentadura. O planeta Terra. O Chico cantou com a gente, meus amigos. Que alegria. Depois o meu irmão, Dodô, que desencarnou há 3 meses. A gente lembra dele toda hora e canta para ele toda hora. Ele cantou uma toada muito bonita, que eu vou cantar para vocês aqui. Eu bem me lembro, no meu tempo de criança, quando tudo era esperança e um brinquedo de papel. Não faz de conta, tinha a terra, o mar profundo, a riqueza desse mundo pendurava num cordel. Felicidade pra viver eu não queria, tão somente a alegria de um viver só por viver. Está mudada a minha sorte de maneira e agora companheira dos meus dias é a dor. E para que fosse bem mais triste a minha sina, já não é minha menina o coração que me amou. E o Chico bateu palma. E o Chico é uma pessoa, a psicosfera em volta dele muda. É diferente. É um homem bom, né? Um homem bom. Bom, meus amigos, estou terminando. Eu quero mostrar aqui a mudança lá de 69 com o movimento hippie. Vocês lembram do movimento hippie, né? Paz e amor, bicho, é cabelo comprido, é sandália. Os hippies não eram violentos. Eles iam para os campos cantar, faziam festivais. O Festival de Woodstock foi, inclusive, marcante em 69. Eles eram contra a Guerra do Vietnã, eles eram contra aquela Guerra Fria, a polarização Rússia ou melhor, União Soviética e Estados Unidos, a corrida espacial, quem chega primeiro à Lua, quem chega. Yuri Gagarin já tinha chegado, a Terra é azul, já tinha dado voltas sobre a Lua.
Mas eu acho que não tinha visto ainda o lado oculto da Lua. Mas os Estados Unidos foram mais rápidos, e com a Apollo 11, em 69, nem mesmo a Apollo 11 é mais moderno que ela. Eu me lembro de um samba do Nelson Gonçalves, dizendo que a namorada dele era mais moderna que a Apollo 11. Então, a Apollo 11 pousou a Lua com 3 astronautas, 2. Foi o Neil Armstrong e o Aldrin. O outro ficou, Michael, ficou na nave em volta. Né? Depois, eles acoplaram de novo e voltaram. 2 pisaram. Aliás, é o Neil. Cuidado, não vamos misturar Neil Armstrong com Louis Armstrong. I see trees of dreams, they're roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah! Estou mostrando o dente novo que eu pus, claro. Mas foi o Neil Armstrong que pisou no solo lunar, fincou a bandeira americana. Tem gente que não acredita e diz assim, não, observe que a bandeira, ela tremula. Lá não tem vento. Primeiro, tem vento. Tem vento solar, tem vento em todo lugar, tem forças trabalhando, coesas trabalhando. Eu vou parar o compartilhamento de tela antes que dê problema aqui. Por quê? Porque não vai dar tempo de mostrar a tela. Eu ia mostrar a tela de que eu vi aí num canal aí, MSN, que fala do profeta que previu coisas mais feias do que a pandemia. Chega de falar disso. O que a gente sabe é que as leis divinas estão caminhando. Mas voltando aí, então, ao Louis Armstrong. O Neil, ele falou, a Terra... Não, 2 passos, isso foi Yuri Gagarin. O Neil falou, 2 passos aqui, mas que é um salto gigante para a humanidade. Porque tinha as marcas dele lá, as pegadas no solo lunar. Gente, esse é café pequeno. Nós já temos uma estação orbital, estação espacial internacional em cima da Lua, para servir de entreposto para os foguetes que chegam, para lá, o povo toma um café, depois desce na Lua. E já tem uma dessa também em Marte. E já tem sondas chinesas andando em Marte. Já temos fotos de Vênus, já temos muita informação dos planetas do nosso sistema e até de alguns de fora. Nós já temos, pela doutrina espírita, depoimentos de espíritos que estavam encarnados em Júpiter, vieram desdobrados da comunicação na revista espírita. Bernardo Palissy, o próprio Mozart, parece que Rossini também, está na revista espírita. Então, vejam só, nós temos aí, então, muita coisa para acontecer e vai indo. Agora, o progresso moral está indo devagar. Eu estava falando com a minha esposa hoje. A dureza dos nossos corações. Caridade passa longe, porque ninguém é capaz de fazer algo por outro sem ter um interesse por trás. Porque a caridade, no seu sentido mais completo, está lá no livro do Evangelho. É aquela realizada sem qualquer móvel de interesse pessoal. É aquela desinteressada total. Você faz porque faz. Você dá porque teu coração pede. Você não espere que o outro contribua, retribua, porque aí já é negócio, não é caridade. Então, o movimento hippie, em 69, estava se revoltando contra a situação, o sistema. Então, era um movimento de contracultura. Eu cheguei até a compor uma música na época, que a minha irmã defendeu num festival.
Como é que é mesmo? Ai, o tom. Vamos pegar um tom baixinho, senão eu vou esguelar. Aqui, ó, Fá. Os jovens de hoje mudaram, não são como antigamente. Os jovens de hoje ficaram mais cultos intelectualmente. Sandálias, cabelos compridos, roupas que não se usam mais, pregam uma filosofia que é uma mensagem de amor e paz. Eu falo dos jovens, que os jovens de hoje estão ficando igual aos outros, porque estão agora pregando de novo paz e amor. Que bom se os jovens de hoje se engajassem no movimento popular e trouxessem mensagem de paz. Agora nós estamos à época já de eleições, está na hora de desarmar os espíritos, está na hora da gente pensar o que é bom para o nosso país. Eu estou aqui pensando, é uma sugestão também da minha esposa, ela fala, pega aquela música tua, Rubinho, e grava. Qual? Aquela que fala do Brasil, aquela que você fala que o Brasil vai se transformar. Que eu vi também o Ari Barroso numa música mediúnica, vou tirar o senhor Kardec daqui, que agora nós estamos terminando. Então, a evolução não para, é de todos os dias. Faça o bem, porque você só pode ir para frente. Se você não ficar nesse planeta, você pode ir para um melhor. Se você for muito teimoso, rebelde, você vai ser jubilado, sai dessa escola, vai para uma mais dura. Precisa de mais disciplina. Não se assustem com os profetas apocalípticos que aparecem todos os dias. Tem os sérios, mas tem os alarmistas de todos os dias. Uma vez uma senhora estava fazendo uma palestra, Capivari. Aliás, Capivari, vou estar aí dia 31 com vocês. Lá é na terra de Tarsila do Amaral. Ei, tanta gente boa, né? Vamos estar lá em Cornélio Pires, não é de lá, mas ficava muito lá, e eu gosto de Cornélio Pires. Nós vamos falar sobre Bezerra de Menezes, aniversariante do próximo 29. E eu me lembro que uma senhora, antes da palestra, Rubens, uma médium, falou que nós vamos ficar 3 dias numa total escuridão. É o fim dos tempos, ou então é a transição planetária. Eu falei, que médium é essa? Eu não podia contradizer a amiga ali na hora, né? Falar que ela estava despreparada. Mas aí era aqueles dias em que das lavas, muita fumaça, o vento trouxe toda aquela fumaça para cá e empanou o céu em Manaus, em algumas capitais, e chegou a jogar assim. O que acontece muito também no Canadá e Estados Unidos. O Trump estava culpando o Canadá de chegar muita poeira lá no lado de Michigan, Ontário, porque ali tem a divisa dos 2 países. E assim, eu já vi também a aviação sofrer com fumaça também, de vulcão, não pode pousar avião, etc. Aconteceu isso lá em Heathrow, em Londres, e outros aeroportos. Olha, meus amigos, então, cuidado. Agora, aquelas previsões sérias são aquelas em que você vê que realmente tem a ver com o próprio andar da carruagem. A profecia é alguém que subiu num morro e viu um pouco à frente. É isso que Allan Kardec fala em A Gênese também. Ele dá essa comparação. Nós também somos meio profetas. Às vezes nós temos nossos estados alterados, você sonha, você tem pressentimento. Mas tem alguns que eram estáticos. Lava o olho, entrava em êxtase e via o que estava se passando longe. Emanuel Swedenborg,
Teve também um papa lá que viu a Batalha de Lepanto, estava sendo travada em alto mar, muito longe da costa, entre católicos e turcos, otomanos. E o Papa falou, vencemos. Nós vencemos. Vencemos o quê? Vencemos a Batalha de Lepanto. Dali 2 meses é que veio a notícia. De fato, a esquadra lá do Papa tinha vencido lá os seus adversários. Bom, estou contando isso para vocês, para trazer assunto aqui para o campo nosso. Você estuda lá o livro dos médiuns, aí eu estou ao lado deles aqui. Ó. Você vai ver lá as formas de médiuns. Tem até médium inspirado, que eu acho que é meu caso, intuitivo. E terminando, tome cuidado. Tome cuidado. A história aí da sensitiva que viu o Brasil hexa, essa que viu o mundo aí empanado 3 dias na escuridão. Agora, existem as profecias, que são aberturas dos médiuns, né? Do profeta. Ele vê, ele interpreta, ele escreve. As coisas podem bater, sim. Mas podem nunca ocorrer também. Porque, pensem conosco, o livre-arbítrio do homem muda, faz mudar o destino final. Você está para desencarnar lá, perder um braço, você perde um dedo. Depende do que você faz no presente. Você pode mudar o seu destino. As coisas podem não acontecer, estão previstas, mas é na última hora que Deus decide. Aquele segundinho final pode mudar tudo. O telefone do Trump lá para o Putin, do Putin para o Lula, do Lula para o Putin, do Lula para o Trump. O Lula falou com o Trump, hein? Falou, olha, senhor Trump, nós vamos ser lembrados na história não por ter feito a guerra, mas por ter acabado com ela. Lula, nosso grande estadista Lula. Apesar de eu ser exceção aqui em casa, o pessoal bate em mim porque diz que eu sou PT, que eu sou não sei o quê. Eu não sou. Eu não tenho filiação partidária. Não sou de esquerda, nem de direita, embora defenda. Defenda quem precisa defender, ué. Eu defendo a verdade, a democracia, a ética. E a minha esposa falou, então vai, aproveita aí, faz um jingle aí. Eu falei, não, jingle não. Mas eu já tenho uma composição que diz assim, ó. Mas que país é esse? Canta o roqueiro. É a terra das palmeiras e do cancioneiro, do vento que balança as folhas do coqueiro, do sol que ilumina a fé do caminheiro, desse povo bom, alegre, hospitaleiro. É o coração do mundo, terra do cruzeiro. Aí, já você vai conhecer essa música lá no canal. Quero o seu like, quero que você se inscreva, quero que você apoie o canal, porque eu perdi a vergonha. Eu perdi a timidez de pedir. Apoie o nosso canal, tem o Pix aí, ganha o livro sai em janeiro, já tenho aquele outro pronto que já vendeu bastante, vai ter mais, eu vou vender de novo, se Deus quiser. Na paz. Fiquem com Deus. Até a próxima semana com mais um. A vida continua. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then we will guide a planet. And love will steer the stars. Is this the dawning of the age of Aquarius?